Então tá bom, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, de forma excepcional, toda sexta-feira nós temos aqui um bate-papo, um encontro, uma discussão teológica de algum livro bíblico, de algum tema. E hoje nós temos na verdade, já falamos aqui sobre o sínodo, mas hoje, de modo especial, nós vamos ter a presença do Padre Wesley, que é o padre lá de Dom Bosco, e eu queria primeiro passar a palavra para ele que vai coordenar o nosso encontro de hoje. Bem-vindo, Padre Wesley. Inclusive, ele vai ser o assessor da nossa assembleia, que vai acontecer no final de semana. Boa noite a todos. Com satisfação que nós realizamos essa live hoje para podermos trocar experiência e passar algumas orientações que recebemos para podermos bem elaborar essa síntese paroquial e diocesana. Com satisfação que nós acolhemos a todos, né, e que este momento que é tão importante para a vida da igreja, porque este momento norteará com certeza toda a reflexão pastoral e teológica da igreja daqui para frente. Então, se inserir, dar a sua contribuição e participar deste momento sinodal na igreja é contribuir para que a igreja possa ouvir a voz do Espírito, possa olhar para a realidade e dar as respostas que são necessárias para que a igreja possa ser esta igreja de discípulos e missionários, que celebra a comunhão, a participação e a missão. Então, antes de nós seguirmos com este nosso encontro, quero convidar a todos para fazermos o nosso momento de oração. Eu convido o Padre Paulo para que possa dirigir esse momento para nós. Então, obrigado, Padre Wesley. Não vou fazer outra oração a não ser aquela que está já disponível, que foi feita como oração inicial do sínodo, para os encontros do sínodo. Então, eu quero que você peça o Espírito Santo nesse momento, o grande momento que nos é proporcionado neste momento sinodal é um escutar o outro e todos escutando o Espírito Santo. Então, que você, neste momento, coloque-se também em disposição de oração e possa rezar comigo. Talvez se ligar o áudio vai dando eco e é melhor só acompanharmos mesmo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, eis-nos aqui. Desculpa, estava recebendo uma outra pessoa aqui. Espírito Santo, eis-nos aqui, diante de vós reunidos em vosso nome. Nosso defensor, vinde, ficai conosco. Tomai posse do nosso coração. Mostrai-nos o destino, caminhai conosco, observando-nos em comunhão. Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão, não permitais. Iluminai a nossa ignorância, libertai-nos da parcialidade. Senhor, que dais a vida em vós, a unidade, convosco a verdade e a justiça. Em marcha até a vida sem ocaso, nós vos suplicamos. Vós que soprais, onde e como desejais, a todos dando a possibilidade de passar com Jesus ao Pai. Nós vos adoramos, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima,
rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Paulo. Então, neste primeiro momento da nossa reunião, convido a todos a fazermos uma pequena partilha, né? As pessoas das diferentes paróquias e comunidades possam partilhar a experiência desse caminhar sinodal, né? O que estão fazendo, o que estão refletindo, aquilo que mais está sendo evidenciado neste momento de escuta e discernimento sinodal, né? Então, nesse primeiro momento, nós queremos provocar a todos os que estão participando este momento de partilha, né? Este momento sinodal, como ele tem sido vivido, né? O que tem sido feito, né? Como tem sido realizado este momento do sínodo na vida das comunidades e das paróquias, tá bom? Então aí a gente agora quer ouvir vocês, porque esta é uma atitude sinodal. Parar para ouvir, parar para escutar aquele que fala, né? Não importa o número, importa é o que cada um quer comunicar e quer dizer neste momento. Tá bom? Aí quem quiser pode abrir o seu microfone e pode utilizar da palavra. A gente só pede que não se estenda muito, para que a gente possa ouvir o maior número de pessoas possível presente aqui neste encontro, tá bom? E, se possível também, ligar a câmera, para a gente estar aproximando. Essa distância acaba sendo diminuída quando nós olhamos um para o outro. Pronto. Deu certo. Oi. Então, você vai começar, Leila? Quem pode começar? Quem vai começar, por gentileza, com esse momento de partilha? Oi, boa noite, está me ouvindo aí? Perfeitamente, Padre Simonides. Seja bem-vindo. Tô aqui nessa confusão desses botões aqui, tudo bem? Ótimo. Joinha? O aniversariante da semana. Pois é, tá vendo? Tem dessas coisas. Pois é, aqui nós estamos, fizemos umas 3 reuniões nesse mês, e os questionários estão com as comunidades e agentes pastorais. Nós estamos aguardando a devolução das respostas. Eles vieram, mas não responderam. Aí nós lemos juntos e voltaram para, aí na próxima vez, trazer a resposta. Lemos algumas respostas, partilhamos, mas nem todos deram conta de, no seu grupo, avançar. Então, agora nós estamos esperando para o dia 4 a gente finalizar esse trabalho. Boa noite a todos e a todas, né? Não me cumprimentei, desculpe. Que bom, padre, né? Que já tem um início de caminhada, de processo, né? Que vocês estão fazendo. E agora, quem mais quer partilhar conosco? É o momento de vocês falarem, até de colocar alguma questão, alguma dúvida, né? A Tiana Bessa levantou a mão. Pois não, Tiana? Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou da comunidade Nossa Senhora da Guia, da nossa paróquia Imaculada Conceição, do Padre Paulo Giovanni. Os trabalhos, já terminamos a primeira parte, que foram os questionários nas comunidades. E então, domingo agora, nós vamos ter assembleia paroquial o dia todo,
inclusive com a presença ilustre de dois padres, o padre Paulo Giovanni e o padre Wesley. Sejam bem-vindos. E nós, se Deus quiser, vamos estar discutindo na paróquia toda com aptos rurais, se Deus quiser. Então, Obrigado, Tiana. Aqui, irmã Edenice, paróquia seja Nossa Senhora da bem-vinda. Conceição, daí. Bem-vinda. Obrigada. Então, aqui a gente já fez a celebração dos 3 roteiros, né? Convidando todas as pastorais e movimentos da paróquia, grupos, e outras pessoas também que não fazem parte, também era aberto a participação. E também já fomos visitar o batalhão da polícia para falar um pouco sobre o sínodo, ouvi-los também, né? Ouvir a polícia, pastores, mulheres, né? Não estão engajadas na igreja, pessoas na rua, enfim, tem um trabalho amplo assim de extensão que chegue ao maior número possível de pessoas que tenham esse conhecimento, para ter esse conhecimento sobre o sínodo aqui na paróquia. E também já foi feita, elaborarmos 3 perguntas, né? Frei Geraldo elaborou 3 perguntas com a irmã, e foi lançado também através de um link essas perguntas, e também foi feito impresso, né? As perguntas estão impressas numa folha e foi entregue também na catequese, acho que não dá para ver não, mas o material também foi feito, impresso e distribuído nas pastorais. Quem pudesse também não ter acesso à internet, poderia também responder escrito. Então, eu já estou recebendo, eu como a secretária dessa etapa, né, vou coletar todas as informações, já estou digitando e arrumando um pouquinho, eu só vou precisar de tirar algumas dúvidas, mas já chegaram bastante respostas, né, mais de 100 respostas pelo link, e chegaram já muitas respostas também por escrito. Então, está um trabalho assim bem empenhado das pastorais movimento, das irmãs, dos freis, para toda a paróquia aqui. Maravilha. Obrigado, irmã. Que bom. Aqui em Dom Bosco, né, embora a gente convide, e temos, acho que a Leila, que está aí participando, lá de Santo Antônio, nós fizemos a adoração, os roteiros, né? Fizemos momentos para poder responder aquelas perguntas, né? E também enviamos uma carta a todas as instituições e autoridades da cidade, né? Câmara Municipal, Prefeitura, secretários, polícia, né? Chamando toda a sociedade a participar deste momento da vida da igreja. Infelizmente, nem sempre a gente tem as respostas, mas a gente tem as tentativas de fazer acontecer essa participação e essa sinodalidade. Então, assim, a gente está nesse processo, né, de escuta, de fazer chegar a todos o sínodo, né, e é um passo de cada vez, de cada dia. A gente tem avanços, a gente tem recuo, mas o importante é que a gente está se propondo a caminhar. Tá? Quem mais quer partilhar? Alguém mais? Coragem. Olha, quando vocês estudavam, os professores deviam ser muito felizes, porque com esse silêncio sepulcral, devia ser uma beleza da aula, né? Ninguém fala? Alguém mais quer partilhar sobre o sínodo?
Podemos também colocar as dificuldades, viu, gente? As dificuldades que vocês estão tendo nessa caminhada. Flavinha, acho que pediu para falar. Uma Flávia. palavra, Boa Flávia. noite. Boa noite, Flavinha. Boa noite. Tudo bem? Sua Ótimo. bênção. Deus abençoe. Eu quero partilhar um pouquinho, eu perdi um pouquinho o início, mas eu quero partilhar, assim, da alegria que tem sido o sínodo em nossa comunidade. Eu falo que já está rendendo frutos. Eu acho que o senhor é testemunha disso, né? E eu falo assim, que a gente tem melhorado, eu vejo que foi proposto e as pessoas estão aceitando melhorar um pouco as pastorais, né? Eu vejo que está rendendo, né? É um caminhar, mas eu vejo que já está rendendo, né? Estamos colhendo frutos. Nós fizemos, né, todos os encontros, iniciamos com a adoração, fizemos todos os encontros, formamos também uma equipe missionária, né, que saiu visitando as pessoas, ouvindo os irmãos evangélicos, ouvindo aqueles que não vêm à igreja, ouvimos também os catequizandos, né, a gente estendeu o máximo que pôde. E, assim, está sendo uma bênção, porque eu falo assim, parece que está abrindo mais nossa mente, né? Aprendendo, assim, em tudo que a gente faz hoje, eu vejo, assim, que a gente busca mais esse caminhar juntos, né? Que é o que é necessário, né? Para ser igreja. Obrigado, Flávia, da nossa paróquia, Imaculada Conceição, da comunidade Nossa Senhora Aparecida, do Cercado, distrito de Cercado. Obrigado, viu, Flavinha? Isso. Obrigado. A Leila também está inscrita, Leila Mara. Seja bem-vinda, Leila. Ligar o áudio, Leila. Deixa eu ajudar a ligar o... Embaixo, Leila, tem o ícone do microfone, você dá um clique, pronto. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Boa noite a todos, é um prazer estar participando. Nós temos iniciado também com o Padre Wesley um trabalho em Santo Antônio, já está começando a dar frutos, né? Estamos visitando as pessoas, ouvindo também, né, as pessoas, e assim, as pessoas estão bem unidas, a gente tem abrido muito a escutar, né, essas pessoas falando do sínodo, qual é a proposta do sínodo para conosco, né? Então, assim, está sendo muito bom. Como o padre disse, temos os momentos bons, mas tem também aqueles momentos que a gente não alcança também aquele objetivo, mas tudo é um caminhar, né? Com certeza, é ainda tudo muito novo, começamos agora, graças a Deus, as portas se abriram, né? Estamos começando com os momentos de orações na comunidade, assim, com bastante apoio do padre conosco, e por tão pouco momento tem, sim, dado bastante fruto, graças a Deus. Então, assim, é uma alegria para nós, começando esse trabalho na comunidade, junto com o padre, levando para eles o sínodo que o sínodo nos propõe. Obrigado, viu, Leila, pela sua colaboração. Tem mais gente, tem gente de Buritis também, que está participando. É bom pegar um pouco essa experiência de locais diferentes. Só vou colocar uma experiência que a gente já fez na festa de Dom Bosco em janeiro, foi durante a festa, né, a novena, colocarmos como tema o sínodo. E também, agora lá na comunidade de Santo Antônio, na trezena de Santo Antônio, toda a trezena vai ser feita em cima do sínodo, né? Então, cada noite a gente vai pegar uma daquelas questões que são eixos temáticos do sínodo para estar trabalhando com a comunidade nesse período de festa.
Então, assim como agora as comunidades começam a ter bastante eventos, novenas, trezenas, talvez seja um momento interessante para as comunidades ainda mais fazer chegar essa proposta do sínodo às pessoas. Só lembrando, fazendo registro, Padre Wesley, o Padre José Olímpio parece que está também na sala, pessoal de Garapuava, da rede de comunidades da de Garapuava também estão presentes, só para fazer o registro e também abrir a oportunidade para partilha. Minha sugestão, Bom, Padre Wesley, é que o senhor pudesse começar, e aí eu acho que isso vai despertar, vai anotando as dúvidas, e no final nós faríamos uma mesa redonda, um computador redondo, o que quiser, para poder compartilhar aqui a experiência. Pode ser? Pode ser. Então, vou pegar aqui o... Tá. Olha, o Padre Paulo está compartilhando aí na tela com vocês os slides que nós vamos trabalhar hoje. Eu não estou visualizando, então eu vou estar lendo aqui do meu celular, tá bom? Não está visualizando, então, Padre? Era para estar todo mundo... Eu visualizo só o primeiro, aí ele não segue. No momento de oração, por exemplo, eu não conseguia visualizar a oração. Mas eu vou seguindo daqui. Tá, mas então ninguém está conseguindo? Às vezes é problema do meu computador. Não, está aparecendo só a primeira página. Só a primeira? Só a primeira, né? Estranho, porque eu já estou lá na frente já. Eu vou tentar uma outra forma, só um segundinho. Dessa forma aqui, como é que vocês estão vendo? Agora mudou. Mudou? Agora apareceu a oração inicial. Tá, eu mudei o jeito de postar aqui, tá? A oração inicial, então vamos deixar aqui, Padre? Pode ser? Sim. Sim. Então, olha, vocês viram que hoje a nossa proposta, no primeiro momento, depois da oração, foi fazer essa breve partilha de experiência, né, para a gente sentir como que está andando nas comunidades e paróquias o sínodo. E também... Não, mas seu som está desligado. Você desliga. Também um momento para nós vermos como que vai ser essa preparação, elaboração e síntese que nós devemos realizar para chegarmos na culminância desta experiência pré-sinodal, né? Porque, como nós estamos vendo aí na tela, o sínodo ele vai ser realizado em 3 grandes fases. Primeira fase, nas igrejas particulares, nas dioceses, né, de todo o mundo. Aqui no Brasil começou em outubro de 2001 e vai até agosto de 2022. Depois a gente passa para a fase continental, que começa em setembro até março de 2023. Né? Então, de agosto a setembro, a CNBB e as conferências episcopais deverão preparar a sua síntese para apresentar nessa fase continental, e aí, terminando essa fase continental em 2023, se realizará a última fase, que é a fase da Igreja Universal, lá na Assembleia dos Bispos, em outubro de 2023, em Roma. Pode passar para o seguinte, Padre? Então, esta reunião diocesana pré-sinodal, ou que nós estamos chamando de Assembleia Diocesana do Sínodo, é a culminância desse processo. Tudo que nós estamos realizando nas comunidades e nas paróquias é para nos levar a este momento de culminância desta assembleia ou dessa reunião pré-sinodal. Então, é o momento da diocese reunir os diferentes membros,
momento para celebrar juntos, rezar, né? Também refletir sobre a experiência do processo sinodal na diocese, ouvir o feedback, né? Ouvir aquilo que as comunidades e paróquias, foranias estão trazendo, né? E a partir desses feedbacks e desse diálogo que foi realizado nas paróquias e comunidades, como é que a diocese vai fazer este discernir e, ao mesmo tempo, perceber este chamamento do Espírito, que convida a diocese, as paróquias e comunidades a realizar este caminho de sinodalidade. Então, essa reunião pré-diocesana ou Assembleia Diocesana, nós vamos realizá-la no dia 25 de janeiro. É um sábado, na parte da manhã, onde nós vamos celebrar este momento, que é o coroamento, que é a culminância de todo este processo que deve ser realizado em cada comunidade e paróquia. Vamos lá ver os objetivos desta reunião pré-sinodal ou Assembleia Diocesana? Pode passar aí, Padre Paulo. Então, o primeiro ponto dessa Assembleia, como eu já disse, é ser um ponto de convergência de todo o processo da fase diocesana de consultas. Então, tudo que foi refletido, ouvido, discernido nas comunidades e paróquias, ali vão todas essas reflexões e escutas vão se convergir neste momento da reunião pré-sinodal ou Assembleia Diocesana. Mas não é só levar a escuta e o discernimento feito. É um momento também para celebrar e é um momento para refletir as realidades que emergiram sobre a experiência sinodal na diocese. Então, é um momento para a gente poder perceber o que o Espírito Santo suscitou, o que o Espírito Santo espera que nossas comunidades, paróquia e diocese possa realizar para poder responder e tornar mais frutuosa a evangelização em nossa diocese. Depois, também, um outro ponto importante é destacar os temas principais, né, das consultas paroquiais, né, ou das comunitárias paroquiais forâneas, né, e a partir desses pontos principais, ser capaz de se colocar em discernimento para poder nortear o nosso agir. Depois, esta reunião, o Assembleia pré-sinodal, a Assembleia Diocesana, é o momento de envolver diferentes membros das comunidades na reflexão com base nos feedbacks, com aquilo que as comunidades trouxeram. Então, esta Assembleia Diocesana deve ter essa diversidade de pessoas que, tomando posse dessas escutas nas paróquias e comunidades, elas vão, então, ali, né, ver o que emergiu de importante e a contribuição que a diocese pode dar neste processo de sínodo. Depois, escutar o que Deus disse através do povo da diocese. Olha que coisa bonita. Escutar o que Deus disse através do povo. Isso é uma coisa bonita e, às vezes, soa até como novidade nos nossos ouvidos. Quando foi dado ao povo, né, esta abertura de poder escutar a voz de Deus nas pessoas. E aí, então, olha, a partir do que Deus disse ao povo, às pessoas, discernir sobre a sua vontade para a igreja local e sobre os caminhos que ele convida a igreja a seguir. Então, Deus fala à diocese a partir do seu povo.
E somos nós que vamos ajudar a diocese a compreender o que Deus está dizendo. Não devem ser outros a falar o que Deus está suscitando e falando no coração do povo. Então, olha a importância, né? A beleza, a profundidade desta escuta e deste falar que o sínodo convida o povo de Deus. Outra coisa, fazer emergir boas práticas e um novo impulso e vitalidade para uma igreja mais sinodal. Como que as nossas comunidades e paróquias não estão precisando dessas boas práticas, né? De valorizar o protagonismo dos leigos, de fazer com que cada batizado tome consciência cada vez mais da sua missão no mundo. Como que, né, os leigos possam sair desta realidade de serem sujeitos passivos para se tornarem sujeitos ativos, né, protagonistas na evangelização. Então, emergir boas práticas, é isso que o sínodo quer, né, valorizando os dons de cada um, a partir desse impulso e vitalidade para uma igreja mais sinodal, para uma igreja que seja mais, né, unida, uma igreja de comunhão, uma igreja de participação e uma igreja de missão. Depois, né, o outro objetivo é redigir a síntese diocesana, aí no nosso caso, redigir a síntese paroquial, para que cada paróquia contribua com a forania, e a partir desta síntese paroquial, que vai para a forania, possa contribuir para a síntese diocesana. Então, olha, se as paróquias e comunidades não fizerem não vamos chamar de trabalho, se as paróquias e comunidades não realizarem esta missão que é chamado, o trabalho da forania e o trabalho da diocese ficará comprometido. Por mais que haja boa vontade, né, na forania ou na diocese, estará comprometido se não foi aberto os canais de escuta que deveriam ser abertos a toda a igreja. Então, vamos falar aí. Até aqui está claro, gente? Alguém tem alguma pergunta? Está claro aí? Podemos dar mais um passinho? Então, olha, preparar a síntese paroquial para que forânea, para que a gente possa chegar à síntese diocesana, que é a culminância de todo esse processo. Então, olha, a síntese que cada igreja particular, né, quando a gente vê esta palavra, igreja particular, nos documentos, né, a gente está falando da diocese. A síntese que cada igreja particular, diocese, elaborar na conclusão deste trabalho de escuta e discernimento, constituirá a sua contribuição para o percurso da Igreja Universal. Olha o nosso compromisso. A contribuição de cada comunidade, seja aquela que está mais isolada e distante, lá na zona rural, seja aquelas que estão nas cidades maiores, né? Tudo aquilo que contribuir para a síntese das paróquias, foranias e diocese vai ser uma contribuição para o percurso da Igreja Universal. Olha como que é tão importante a participação de cada um, né? Para tornar mais fáceis e sustentáveis as fases sucessivas do caminho, é importante conseguir condensar os frutos da oração e da reflexão. Então, aí, a síntese, né, como todos sabem, é condensar,
unir, né, tudo aquilo que foi realizado nesse processo. E aí eles pedem, porque imagina, a igreja no Brasil lendo todas as sínteses, né, num tempo de curto, um prazo pequeno de tempo. Olha, aí eles pedem que seja no máximo de 10 páginas, né? Se as dioceses quiserem contextualizar ou explicar melhor, pode anexar outros documentos, mas a síntese deve ser feita no máximo em 10 páginas, né? Então, assim, também as paróquias, né, não exceder as 10 páginas, tá? E na forania também. Vamos seguir mais um pouquinho, Padre Paulo. Então, orientações aí para a síntese. A síntese paroquial e diocesana reúne os pontos principais do discernimento e do processo de escuta na paróquia e na diocese. Então, os pontos principais, gente, do discernimento e do processo de escuta na paróquia e na diocese. Aquilo que foi mais evidenciado, né? Mas também aquilo que, mesmo que sejam minorias, ou sejam contemplados, tá? A síntese visa colher e expressar os frutos do processo sinodal, de modo que sejam compreensíveis mesmo para aqueles que não participaram dele. Então, olha aí, a importância de uma boa síntese. A gente vai colher os frutos do processo feito, mas esta síntese tem que ser compreensível até para aqueles que não participaram do processo. E aí, né, construindo assim a síntese, ela vai indicar o chamamento do Espírito para a igreja que foi compreendido no contexto local. Então, esta é uma orientação que a gente deve... São duas as orientações. Primeira, que a síntese reúna os pontos principais do discernimento e do processo de escuta. A outra, né, visa colher e expressar os frutos do processo sinodal de forma compreensível, né? E aí, uma outra orientação, como que deve mais técnica, toda a síntese, né, reunido em um texto com o máximo de 10 páginas, formato A4, né, a fonte, né, a clássica, né, Times, depois tamanho 12, espaço 1, margem esquerda e superior 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. São as normas da ABNT, né? Pode seguir, padre? Sobe mais um pouquinho, por favor. Ah, tá. Outra coisa, né, de orientação, se a diocese achar oportuno, pode colocar outros materiais em anexos, que ajudam a fazer sobressair a experiência e o contributo dos participantes, tá? Se houver outros documentos, né, ou anexos que sejam relevantes, podem ser colocados. A síntese deve refletir a diversidade de pontos de vista e opinião. Diversidade de pontos de vista e opiniões expressas e prestar especial atenção às experiências vividas dos participantes, tanto positivas como negativas, tá? Então, olha, pontos relevantes, né? Explicitar de forma compreensível os frutos deste processo sinodal, depois pode ser enriquecido com os anexos, né, com outros documentos, tem que valorizar a diversidade de pontos de vista e opiniões, né? E dar atenção às experiências vividas dos participantes, positivas e negativas. Outra coisa,
A síntese busca ser fiel às vozes do povo e os pontos de vista contrários entre si. Não devem ser omitidos, mas podem ser recolhidos e declarados como tal. Então, a gente vai ter que quebrar aquele esquema do certo e do errado, né? Será que eu respondi certo? Será que é isso? Não. Cada um deve expressar o que achar que é conveniente e que brota do seu coração, que é coerente com o seu coração, né? Não se deve excluir pontos de vista só porque foram expressos por uma pequena minoria de participantes. Então, todos devem ser valorizados na síntese. Todos devem se sentir contemplados na síntese, tá? Depois, a estrutura de organização da síntese. Isso tudo é para, gente, ajudar no trabalho de síntese, tá? Então, por isso que se pede que se entregue dessa forma. Então, a síntese tem que conter uma introdução, o corpo do resumo e as conclusões. Então, a introdução, no máximo 2 páginas. E aí, uma releitura da experiência sinodal. Vocês vão contar como que foi essa experiência sinodal na comunidade, na paróquia. No máximo em 2 páginas, né? Depois, o corpo do resumo, discernimento das contribuições recolhidas, entre 6 e 7 páginas. Então, este número de páginas, né? E que é a parte maior da síntese, é para valorizar e ressaltar todas as opiniões, né? E essa diversidade, e todos se sentirem contemplados. Depois, como fechamento da síntese, a conclusão, com 1 ou 2 páginas, né? A partir do que foi feito, perceber os avanços a partir do processo sinodal, na fase comunitária, paroquial, forânea, e os próximos passos já discernidos, perspectivas do processo. Então, a conclusão tem que nos levar já a essas ações ou atitudes que vai fazer com que a paróquia, a diocese, continue crescendo e avançando neste processo sinodal. Tá bom? Agora, com relação à introdução, né, no máximo 2 páginas, releitura da experiência sinodal, o que tem que conter aí nessa introdução? Indicar as etapas fundamentais organizadas pela equipe paroquial, diocesana. Os principais passos dados na paróquia e na diocese. Quais foram os principais passos dados, né, para realizar esta etapa do sínodo? Quais foram as principais questões colocadas? Houve grupo de pessoas cuja participação foi especialmente digna de nota, né? Assim, houve grupos ou pessoas, né, que foram aqueles que estão acima da curva, né, que se destacaram. Houve grupos específicos de pessoas que não participavam por alguma razão. A gente sabe que tem alguns grupos na diocese, na igreja no Brasil, que têm sido resistentes ao sínodo. E que muitas vezes não têm contribuído para a realização do sínodo nas paróquias, nas comunidades e provavelmente em muitas dioceses. O que foi mais significativo em toda a experiência da consulta? E quais os pontos altos e pontos baixos ou as consolações e desolações?
Então, aqui, nós já temos todo o itinerário para a gente poder construir a introdução, tá? Vamos seguir? Depois aí o corpo do resumo, que são entre 6 e 7 páginas, é destacar aquelas perguntas que nós chamamos de eixos temáticos, que compõem aquele questionário, né? Aquelas perguntas que vão formar este corpo. Então, a questão fundamental, qual que era a questão fundamental? Vocês lembram? Né? Então, a questão fundamental era: tem futuro para a igreja no próximo milênio? Né? Como a gente pode ser sinodal e caminhar e crescer nessa sinodalidade? Aí, as perguntas que são eixos fundamentais, né? Companheiros de viagem, quem é que caminha conosco, quem é que não caminha, né? Depois, o ouvir, ou ouvindo, como é que se realiza a escuta nas comunidades, nas paróquias, né? Depois, o falar, como é utilizada a palavra, se é utilizada, né, para o crescimento, ou se é usada com misericórdia, sem constranger as pessoas. Então, está tudo lá no questionário. Depois, a celebração litúrgica nos leva a uma vivência de sinodalidade, a crescermos na comunhão, na participação, na missão. Depois, compartilhar a responsabilidade para a nossa missão comum. Né? Há compromisso, né? Compartilhamos, né, a missão como igreja. Depois, o diálogo na igreja e na sociedade. Como está esse diálogo da igreja na sociedade, aí na sua paróquia, né? Ou no município que a sua paróquia está presente? E o ecumenismo acontece? Como que é o diálogo com as igrejas cristãs? Depois, a autoridade e participação. A autoridade promove participação? Como é que nós lidamos com a autoridade, né? E como nós enfrentamos o desafio de sermos participantes? As dificuldades, né, os entraves, né? Um grande problema da autoridade, e que está presente em todo o sínodo, é a questão do clericalismo. Mas não só o clericalismo entre os padres. Existem leigos que são mais clericalistas do que os próprios padres, né? Então, como é que a gente pode superar esta realidade de clericalismo? Depois, discernir e decidir. Como é feito o discernimento nas nossas paróquias? Como se realiza as tomadas de decisão? Todos participam? Todos são ouvidos? Né? Há vontade e interesse de que todos façam parte no discernimento e na tomada de decisão? Quando estamos fazendo discernimento, procuramos também ouvir a voz do Espírito? E aí, por último, formando-nos em sinodalidade. Como que a gente pode se formar na sinodalidade e como que a gente pode avançar neste processo de ser uma igreja sinodal? Então, o corpo do resumo tem que contemplar aqueles eixos temáticos que foram trazidos no questionário, tá? E aí vamos para a última parte da síntese, que é a conclusão. Pode passar, padre. Aí,
os avanços percebidos a partir do processo sinodal na fase paroquial, forânea, diocesana e próximos passos já discernidos, respectivos do processo, né? Então, aí, a conclusão poderia indicar os passos a serem dados em resposta ao que foi reconhecido como chamamento ou chamamentos do Espírito Santo, destacando em particular aqueles pontos sobre os quais se considera importante solicitar um maior discernimento da Igreja, tá? Aí outra coisa, como é que o Espírito Santo está a convidar a igreja local a crescer em sinodalidade? Quais os sonhos, desejos e aspirações para a igreja que os participantes referiram? Então, aí está a conclusão, né? Os avanços e, ao mesmo tempo, o que é necessário realizar para que possamos crescer na experiência da sinodalidade. Aí, sobre a questão da síntese, ficou claro? Questão da introdução, do corpo do resumo e da conclusão? Alguém tem alguma pergunta? Então, aí vamos... Quem é que vai preparar essa síntese? Né? Quem é que vai colaborar? Então, nas comunidades, paróquias, a equipe paroquial de animação do sínodo, que foi pedido desde outubro lá aos padres, para que organizasse essa equipe, né? Constituída pelo pároco, pelo coordenador paroquial sinodal, uma pessoa que o padre, né, ali, de todas as lideranças, escolheu para estar coordenando, o secretário, a secretária do sínodo, o conselho paroquial, econômico, coordenadores de pastorais e movimentos e outros. Então, não era criar nada novo, mas é pegar as lideranças e as forças que já existem na paróquia para poder fazer acontecer o sínodo. E aí, agora, então, essas pessoas são responsáveis de, depois deste processo de escuta e discernimento, valorizando a contribuição de cada pessoa, construir, né, esta síntese, tá? Depois, na diocese, essa síntese, que vai ser o fruto do trabalho feito nas paróquias e foranias, vai ser, né, então, realizada pela equipe diocesana de animação do sínodo, que foi nomeada pelo bispo diocesano. É ela que tem essa responsabilidade. Quem são os membros que compõem essa equipe diocesana? Em primeiro lugar, o bispo, o coordenador pastoral, o coordenador ou a equipe de coordenação do sínodo, né? Os vigários forâneos e as lideranças leigas que foram, assim, chamadas a fazer parte. Tá? Podemos seguir? Agora, olha que coisa bonita e interessante. Depois da síntese feita, recomenda-se que a síntese seja tornada pública, depois de elaborada. Então, depois de feita a síntese paroquial na comunidade, essa síntese deveria ser lida, entregue para cada membro da comunidade, né, tornada pública. Mesma coisa na paróquia, lida ao final das missas, colocada no mural da paróquia, né, divulgada aí nas redes sociais ou no Facebook da paróquia, tornar pública a síntese que foi elaborada como pedra de toque para o percurso da paróquia e da diocese ao longo do caminho da sinodalidade. É que essa síntese seja a pedra de toque, né?
para que este percurso não termine nesta síntese, mas que ele possa prolongar e continuar e produzir frutos para que a igreja se torne cada vez mais sinodal, né? E aí, então, para quem quiser enviar as paróquias, né, que compõem as foranias, ou as foranias podem enviar sua síntese para mim, para o padre Paulo Giovanni, o padre Simonides, porque nós seremos responsáveis pela síntese diocesana junto com os outros. Mas quem vai ficar responsável para colher estas sínteses forâneas somos nós, né? E aí, então, fica o convite, né, a cada um que está participando a investir nestes últimos dias no sínodo, para que a gente possa ter um horizonte novo para o protagonismo dos leigos, para a vida da igreja e para o caminhar no próximo milênio. Finalizando com aquilo que o Papa Francisco diz ao instituir o sínodo: o futuro da igreja para o terceiro milênio está na sinodalidade, neste caminhar juntos e neste compromisso e protagonismo de cada um dos batizados, tá? Então, que Deus nos ajude para que a gente possa dar passos nesse caminho de sinodalidade, superar nossos preconceitos, superar nossas dificuldades e podermos nos colocar neste percurso de caminhar juntos, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Agora, então, a gente abre a palavra, né, para todos, para perguntarem, para fazer os seus questionamentos, ou para esclarecer alguma dúvida de alguma coisa que não ficou clara. Tá bom? Padre Wesley, neste caso, não precisa colocar no relatório na íntegra como a gente recebeu as respostas, não, né? No caso, a gente vai fazer um resumo de tudo aquilo que a gente recebeu e colocar no texto. Isso, né? A gente vai fazer uma síntese, considerando aquilo que foi, né, que está sendo pedido pela Igreja no Brasil, de que a gente considere os pontos relevantes, né? Que a gente seja capaz de opiniões, né? Seguindo aqueles passos ali. Não tem como a gente colocar tudo, porque, né, no caso de vocês, que receberam mais de 100 questionários respondidos, não tem como colocar tudo. Mas, com certeza, tem muitos pontos ali que, né, eles vão estarem numa mesma linha, né, de realidade. Então, aí você sintetiza tudo isso e procura contemplar o maior número de pessoas possível. Tá bom? Mais alguma coisa, irmã? Antes eu tinha trazido aqui 6 perguntas, mas aí a explanação já tirou minhas dúvidas. Obrigada. Graças a Deus. Então, vamos... Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Mas, às vezes, irmã, esclareceu para a senhora, mas não esclareceu para os outros, né? O que mais que a senhora gostaria de perguntar? Não, na verdade, eu estava com algumas dúvidas, porque como o senhor veio aqui e falou um pouco, né, sobre
justamente a parte diocesana, né, como o senhor é representante, e veio passar para nós, para nosso trabalho na paróquia, né? Sim. Então, aí de lá para cá eu não perguntei, não tirei mais dúvida com ninguém também, perguntava algumas coisas assim, sem um retorno satisfatório. Então, eu tinha trazido assim, eu fiquei pensando, vai precisar de fazer correções das pessoas que mandam para a gente de todo jeito, né? Fazer, completar o pensamento das pessoas, que às vezes está confusa aquela resposta, mas isso aí, então, agora está claro, se era para colocar a pergunta e as respostas abaixo de cada pessoa, assim, uma coisa assim, então tinha muitas coisas que precisavam ter essas dúvidas, mas aí não precisa não, se precisava enumerar, em relação aos nomes das pessoas, se iam ser contemplados os nomes das pessoas, mas aí também não vai precisar, porque resumo já não precisa detalhes, né? Então vai ser, acho que faz um apanhado até das 3 celebrações que veio da diocese, né? Então eu também redigi um resumo, né? Fiz um relatório de cada celebração, fiz um apanhado das falas, das partilhas, daquelas perguntas, e do texto bíblico também. Então, eu fiz um resumo de cada celebração. E agora vai precisar desse resumo, já está feito. É só agora resumir mais um pouco para contemplar junto com esses textos, essas respostas que a gente recebeu. Eu Irmã, penso que só não é cortando, é complementando, mas para ficar mais fácil, porque o Frei Carlos Mestre e o Padre Rui, nós vamos pegar pela forania e fazer o nosso da forania, né? Então, é importante que aquela estrutura que o Padre Wesley apresentou, que seja seguida para na hora, senão isso vai ajudar depois pegar as das 7 paróquias da nossa forania e montar também o relatório só em 10 páginas. Entendeu? Aqueles 10 pontos, aqueles eixos temáticos, já colocarem as respostas dentro daquele eixo. Obrigada, Padre Paulo Giovanni. De nada. Outra coisa, irmã, se a síntese desses encontros, né, for num documento que a paróquia, vocês considerem relevante, podem colocá-los como material anexo, tá? Não precisa excluí-los, não, tá? Só que ele entra como um anexo, não como no corpo da síntese, tá bom? Né? Alguém mais nada? Alguém mais quer perguntar, gente? Essa é a hora da gente poder tirar dúvidas, né? Às vezes a gente tem alguma angústia aí no processo, né? A gente quer uma orientação, esse é o momento, né? A gente está abrindo espaço para isso. Wesley, uma sugestão que nós vamos ter que trabalhar para que esse processo vire uma prática diocesana. Então, como a gente, com todos, né, que estamos participando desse momento, como a gente fortalecer esse processo sinodal, essa sinodalidade da escuta, da fala, né, dessa participação, cada vez mais necessário para ser o rosto da igreja desse novo milênio. Então, nós devemos ter muita ousadia, né, para participar e ajudar, né, os nossos bispos a dar um passo decisivo nesse momento. Né? Então, por isso, reforçar ainda mais a importância deste processo, né? Como estar, né, incentivando e fazendo com que as pessoas elaborem, né, a sua caminhada, né, não só nesse relatório que vai ser, mas
como fazer isso virar uma cultura. Então, vejo que a nossa participação, esse esforço todo, tem que nos levar a isso, a transformar a sinodalidade em uma cultura diocesana. Então, os avanços e os recuos na sinodalidade depende muito de cada um de nós batizados. Porque se cada um de nós, né, procurarmos crescer nessa consciência, né, e procurarmos contribuir e fortalecer esse caminhar juntos, com certeza nós vamos estar dando nossa contribuição para a diocese, né? Agora, o que o sínodo nos chama a atenção é de que a gente não pode ficar parado no mesmo lugar, né? E eu vou pegar Chico Buarque, né? A gente não pode ficar esperando, estava à toa na vida, esperando a banda passar, né? Eu não posso ficar esperando a banda passar. Vai ser pequenos passos, se vai ser meio passo. Importa que eu me lancei nessa atitude de caminhar e de ser uma igreja sinodal, né? E aí, esses são os grandes desafios. Então, depende muito de cada um de nós, né? E aí, cada um de nós, diante da missão que assumiu, é responsável para fortalecer ou para enfraquecer este caminhar sinodal, tá? Então, depende muito mais de nós do que simplesmente a atuação, né, vamos dizer assim, da instituição. Depende de nós, tá? Então, nós é que temos que tomar consciência da importância e do valor desse caminhar juntos e deste protagonismo de cada um. Mais alguém, gente? Então, assim, olha... Outra coisa, você vai disponibilizar esse material para nós? Você está lendo pensamento, que eu ia falar isso agora. Então, assim, olha, esse material, né, que foi utilizado, nós vamos disponibilizá-lo lá no site da Diocese, né? E para as pessoas que eu tenho no meu WhatsApp, o Padre Paulo, por exemplo, já tem, né? Eu já passei a ele, né? Posso também mandar para o senhor agora na hora que terminar a reunião, e aí as pessoas que estão aí que o senhor conhecer, o senhor pode mandar, né? Eu vou enviar para a Diocese para que ela coloque no site também, tá? Okay, então, só falando um pouquinho, Padre Wesley, que no caso aqui da nossa paróquia, esse relatório, entre aspas, ele já está pronto. Dentro desse padrão, nós já participamos daquela reunião com a CNBB, e aí eles já tinham passado essas orientações. Como nossa assembleia paroquial está marcada para esse final de semana, então, essa parte de disponibilizar, a assembleia toda vai ter todo o relatório, já dentro desse padrão. Eu estou só falando assim, que se quiserem ver mais ou menos o modelo, eu posso disponibilizar o nosso também, que já está dentro do modelo da CNBB, que foi pedido. Em 10 páginas, obviamente que ele não está concluso, porque ainda tem as considerações, as pessoas agora vão tocar nesse formulário, nesse relatório, vai acrescentar, vai apresentar outras situações, mas eu quero só dizer que este já está mais ou menos dentro. A introdução não contemplou todos os pontos, porque o processo ainda está continuando aqui nessa fase comunitária e paroquial.
Então, mas o corpo, as falas dentro de cada eixo temático, as conclusões, o fato de não ultrapassar 10 páginas, né? Então, todos os participantes da Assembleia, vamos, se Deus quiser, ter a presença de grande parte das comunidades urbanas e rurais, vão receber esse relatório que já está pronto. Uhum. Que bom, né? Aí podia disponibilizar também para as pessoas verem, né? Eu digo só no sentido de ver o modelo, sabe? Porque Sim. cada história vem uma história nova, então... Muito bom, Paulo. Nós teremos, Aguardo o envio aí. Uhum. Tá pronto, 10 páginas certinho. Agora ele vai encurtar não, aí vai condensando. Até nós comentamos um dia que, falando sobre a contribuição da irmã Edenice, é uma forma, irmã, é um relatório bem cirúrgico, sabe? Ao invés de simplesmente pegar, não perder as ideias mesmo, mas colocar isso em 10 páginas. Eu estou usando o seguinte critério: na paróquia, não ultrapassar as 10 páginas, a forania, condensar tudo em 10 páginas, a diocese, já isso de forma cirúrgica, condensando também em 10 páginas. Só que no nosso caso aqui, esse material que nós recebemos vai servir para uma ação pastoral, sabe? Vai se perder, porque quando chegar na diocese, então perdeu muita coisa. Não perde, porque aqui vai ser uma base para eu fazer uma ação pastoral muito ampla na minha paróquia. Na minha não, na paróquia, né? Onde eu estou. Então, dá para fazer um trabalho amplo. Apareceram problemas que precisamos de resolver. Talvez não vai estar tão explícito quando chegar a nível de diocese, porque aí condensou bastante, mas pelo menos para mim vai servir de base para muitos trabalhos serem realizados aqui, e depois esse material que vai ficar, pode ser feito um trabalho conjunto a nível de forania, e aí temos aí uma grande abertura para um plano de pastoral a nível de diocese, sem dúvida alguma, né? E completando ainda uma fala aí do padre Simonides, de fato, o grande risco é da gente achar que esse processo que nós estamos envolvidos é um evento. Quer dizer, amanhã virar e falar assim, nós fizemos o sínodo, nós estamos nos formando para uma sinodalidade, quer dizer que esse processo deve permanecer, ele veio para ficar, ele veio para estar mexendo nas estruturas, e isso vai implicar mudanças, porque em todos os segmentos, nós temos muita tendência de ser de cima para baixo, né? E isso eu estou falando na comunidade, na paróquia, na forania, na diocese, na igreja de modo geral. Então, isso vai implicar mudanças de atitudes, se ouvir, e também não se trata de uma mera democracia. É todo mundo escutando o Espírito Santo, vai ter que ter uma sensibilidade muito grande com o Espírito Santo, senão todo mundo vota naquilo que apenas lhe convém, e que é uma preocupação também do sínodo. Então, só algumas questões, né? Na síntese, nós vamos procurar colocar todas as inspirações do Espírito Santo, mais do que as ideias ou os conceitos, né? Tudo aquilo que o Espírito inspirou. Por que nós estamos envolvidos neste processo? Porque nós acreditamos, como o Papa Francisco disse, que o futuro da Igreja está, para o terceiro milênio, está na sinodalidade. Então, acreditamos nós que, a partir do sínodo, tudo aquilo que nós realizarmos nesta etapa diocesana deve culminar, sim, em implicações para a pastoral e para o caminhar das paróquias e comunidades e da própria diocese, né? Porque é isso que o sínodo vai suscitando, né? Uns começaram a caminhar, outros estão tentando e outros nem começaram.
Mas o importante é que, num dado momento, todos estarão neste caminho, fazendo este percurso de sinodalidade. E a outra coisa também a gente desacostumar. Como é difícil para as comunidades, né? Não é democracia, mas como é difícil conscientizar e despertar para este protagonismo leigo, né? Quantas coisas, infelizmente, só acontecem porque os padres estão em cima. O sínodo chama atenção justamente para isso, né? Cada um tem que chegar a essa consciência, a esse compromisso pastoral, missionário, de que se tem que ser sujeito ativo, né? Ser igreja, né? E não apenas um assistidor, né? Ou alguém que está ali passivamente vendo a banda passar. Então é isso. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não? Então, Garapinha, cadê Garapinha aí, o pessoal de Garapa, Garapuava? Já são 8h30, né? E a gente não costuma se estender muito, né? Então, a gente abre a palavra a última vez para uma participação, se alguém aí quiser ainda participar. Senão, nós vamos encerrar. Então, acho que não tem mais ninguém, né? Então, nós vamos encerrar este momento. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês, pela disponibilidade, pelo interesse de fazer o sínodo, né, acontecer e fazer parte da vida das comunidades e paróquias, né? E nós queremos agradecer o empenho de todos os leigos, dos padres, né? Das pessoas que estão assumindo para valer este momento tão importante na vida da igreja, né? Há um empenho também do coordenador pastoral da diocese, Padre Regis, há também um empenho, interesse de Dom Jorge, né? Quero aqui até registrar o porquê eles não estiveram presentes aqui hoje. Padre Regis pediu desculpa, né, porque ele está celebrando missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima, onde ele é pároco, né? E Dom Jorge também estava com compromisso fora da diocese, em Brasília, tá? Tinha celebração, né, e compromissos em Brasília. Então, ambos pediram para poder registrar, né, esta fala, e, ao mesmo tempo, né, nós queremos, em nome deles, agradecer a todos. Tá bom? Padre, Então, só fazer um merchan aqui. Quem recebeu esse link, aqui toda sexta-feira, às 19 horas, nós temos uma partilha teológica popular. Já fizemos encontros sobre o livro de Jeremias, livro de Lucas. Vamos pegar vários temas, livros, sacramentos, trabalhamos sobre o sínodo, já falamos sobre a campanha da fraternidade, e aí, então, toda sexta-feira, se você quiser entrar e participar com a gente aqui, é uma rede de partilha mesmo. Não fica centralizado, por enquanto eu estou dando, mas a ideia é mais pessoas poderem participar, por exemplo, começar um estudo bíblico, você dá aquele assunto para nós, unir os pontos da diocese. Tem gente de Brasília, Montes Claros, Ouro Branco, Diocese de Mariana, que participa conosco. Então, estou convidando vocês toda sexta-feira. Esse é o link que eu uso para
para esse caminhar juntos, para esse estudar juntos, para essa transformação conjunta que a gente pode fazer. E eu queria contar com o seu apoio, Padre Wesley, com o apoio do Padre Simonides, a irmã Denise, o José Ailton, que foi sacerdote, hoje ele está no sacramento do matrimônio, vai nos ajudar, e o Samuel também vai nos ajudar. Outras pessoas vão ser chamadas a fazer parte dessa rede de partilha de temas, sejam sociais, políticos, educacionais, religiosos, bíblicos, temas na área da cidadania, tudo aquilo que foi importante para o caminhar juntos, mas, sobretudo, teológico, com a visão da fé, religiosamente. Tá bem? Toda sexta-feira está aqui. Essa live de hoje vai ficar disponibilizado também, acredito que além no site da Diocese, nós vamos colocar aqui no canal do YouTube da Paróquia Imaculada Conceição de Uruana de Minas. É um merchan, fica aí o convite. Eu vou dizer que eu vou divulgar o link, mas eu não participo, porque sexta-feira, no horário, eu estou celebrando missa. Mas aí depois você entra no canal da nossa paróquia, participe, ative o sininho e deixa lá a sua participação, seus comentários. Tá bom. Então, gente, já agradecer a todos, vamos rezar, né, pedindo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que interceda e abençoe nossa diocese, para que nós possamos ser uma diocese e paróquias que tenha como expressão a sinodalidade, onde todos caminham juntos, colocam os seus dons a serviço e querem ver o reino de Deus acontecer de verdade, não só na igreja, mas em toda a sociedade e em todo o mundo. Então vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecer ao Padre Paulo pelo suporte técnico na live, né? O Padre Simonides, né? E também os outros padres que estiveram e estão presentes, e todos os leigos, viu? E se Deus quiser, todos nós vamos colher os frutos deste caminho sinodal, tá bom? Uma boa noite a todos e em breve nós nos encontraremos novamente, tá bom? Fiquem todos com Deus. Amém. Amém. Então, uma boa noite a todos.